Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo no Construção em Alta. Eu sou o William Pilati e ao meu lado hoje Giovanna Fachinelli, design de interiores. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do designer de interiores e da decoração, aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Hoje estamos, então, inclusive estamos no espaço do Samuel Zucchelli. Tomamos conta, no caso, Tomamos né? conta da Feltrin Arquitetura e Engenharia. O espaço, então, é Brinde e Barril, né, Samuel? Então, conta um pouquinho pra gente como é que tu entrou no mundo da arquitetura e a inspiração aqui do teu espaço. Boa Boa tarde, tarde. Boa pessoal, tarde, tudo tudo bem? bom? Muito prazer, muita honra receber vocês aqui no Brinde Barril e transformar o Brinde Barril num estúdio. E essa é a ideia também do Brinde Barril, ele ser um ambiente que troca, além da adega, ele convida as pessoas a ficarem e a gente está aqui, né, fazendo outros usos. E a minha história com a arquitetura é engraçada, que eu sempre flertei muito com ela, mas não é nada de família, nada de herança. É algo que eu gostava, mas eu fui um pouco teimoso. Então eu comecei a fazer uma faculdade de engenharia química e depois eu migrei para arquitetura, que era a minha segunda opção de graduação. E na faculdade, minha prof de desenho técnico, a prof Denise Carniel, me cutucou e disse assim: tu desenha muito bem, tu devia fazer arquitetura. Tu desenha muito bem, tu devia fazer arquitetura. E aí deu 2 semestres ali, eu fiquei, não sei se é isso mesmo. E aí fui lá com ela, não tô gostando, o que que eu faço? Ela, vem pra arquitetura. E aí fui pra arquitetura e me apaixonei. E aí então segui, e aí abri o meu escritório logo depois da faculdade, junto com a minha sócia, que é a Flávia. E aí a gente colocou o nosso sobrenome, que é a Feltrin, né, meu sobrenome de mãe. E aí apareceu isso, e aí a gente, no momento de expansão de escritório, chegando também em Porto Alegre, que eu me formei aqui em Porto Alegre, hoje moro aqui, em expansão. Então a gente tem o escritório em Espumoso e está chegando em Porto Alegre também. A gente já tem alguns projetos interessantes, mas também a mostra para consolidar hoje o escritório em Porto Alegre também. É a tua primeira mostra, Samuel? Minha primeira mostra, não tinha trabalhado com residencial antes, foi a experiência de escritório mesmo. Tenho uma formação de estágio de habitação social e arquitetura comercial, e aí agora trabalhando também com todas as gamas e todos os mercados. E aí vem muito da minha especialização em neuroarquitetura também, que é trabalhar os ambientes com sensações, emoções. Por isso que o Brinde Barril ele convida tanto a gente a ficar aqui dentro, não só a ser um ambiente de passagem, um ambiente de permanência. Não só apreciando a arte, mas sim sentindo todo o conforto do próprio ambiente, né? Acho que é esse o objetivo quando cria um certo ambiente, um projeto, né? Uma execução em cima, né? É trazer o conforto para a pessoa, né? Hoje, o teu escritório, por ser o escritório em Espumoso e mais um aqui, tu tem a abrangência de atendimento praticamente estado e além. A gente atende várias cidades. O nosso atendimento, a gente não abre tanto ele para fora do estado por causa da neuroarquitetura. A gente prefere fazer um atendimento preferencial, diferenciado, mas necessariamente, se precisar, a gente atende sim com o dinamismo que a gente tem hoje, tecnologia de videochamada, a gente faz sim, mas a gente prefere dar sempre esse contato mais próximo, mas se precisar, a gente vai para onde o cliente está chamando. E daí a Flávia acaba ficando mais em Espumoso e eu acabo ficando mais aqui em Porto Alegre. E aí a gente faz a rotatividade dos projetos. Conta pra gente, me falou antes, mas conta pra gente um pouquinho da inspiração aqui do teu projeto. Claro, o pessoal não tá conseguindo ver e tal, mas acho que tem um conceito e um porquê bem interessante, né? Então, esse espaço é o porão da casa. E o porão da casa ele já funcionava como um ambiente de guardar, eles guardavam mantimentos, mas eles também usavam como um salão de festas, uma área de convivência. Então eles jogavam carta, jogavam tudo, faziam festas, marcavam nas paredes os pontos das cartas. E aí tudo isso é história. E a história são brindes. A gente só brinda coisas importantes, a gente brinda a história. Então, esse espaço também guarda a história da família. Então a gente guarda o vinho no barril.
por isso o nome então do espaço é Brinde Barril. E a ideia foi essa, criar um ambiente que ele não é necessariamente nem comercial e nem residencial. Ele utiliza dos dois ramos para criar um espaço onde a gente tem os produtos expostos de uma forma mais legal que o mercado, porque hoje é um ambiente funcional, então a gente está aqui com a Aurora e com a Bebidas do Sul, ao mesmo tempo que a gente fala muito sobre a tradição de guardar o vinho. Então a gente guarda o vinho por longos períodos em casa para ocasiões especiais. Então como que se faz essa guarda do vinho especial em casa? Então vem toda essa parte também de know-how de como fazer. Então o espaço, a ideia junto com a Neuro é trazer esse ambiente que acolhe, que aconchega, com a iluminação mais baixa, com os tons mais naturais, mas ao mesmo tempo traz o azul no teto. Vocês estão vendo alguns pedacinhos cortando, mas que traz um pouco de cor, que traz um pouco de contemporaneidade para o espaço, não só um ambiente clássico, mas mantendo muito da originalidade do espaço e da casa, que é o piso, que é as pedras naturais, mas ao mesmo tempo trazendo as obras mais contemporâneas junto para compor tudo isso e trazer a maior evidência para o produto, que é o vinho, que é o mais importante aqui dentro. Vamos dar as boas-vindas também, então, para o Ricardo Landel, da Domótica Engenharia, né, que ele está também presente no espaço aqui do Samuel, que então é a parte de automação inteligente, né? Samuel, então nos conte um pouquinho da história da Domótica, Ricardo. como é que tu iniciou? Ricardo. Eu conto também, eu conto também. Todo o carisma Corta! dele Corta! Então, Ricardo, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Tá? A Domótica tem em torno de uns 6 anos, mais ou menos. Tá? A gente inaugurou em 2018. Antes, eu sou formado em engenharia e trabalhava voltado à área industrial. Trabalhei um pouco no polo petroquímico aqui de Triunfo, mas o que me deixava um pouco mais receoso em cima do trabalho é que a gente brincava bastante lá, que entrava água e saía água. Fazia todo o processo de automação, a gente sabia que era o produto final devido aos testes, né? Químicos que existiam, né? Então, era algo que não mostrava o produto final. Então, acabei migrando para a parte de automação residencial de casas inteligentes, que ao final do nosso serviço a gente enxerga uma cortina automatizada, abrindo, fechando, a iluminação, criando Enxerga um resultado. enxerga um resultado vivido, vamos dizer assim, e principalmente a satisfação em cima do cliente, né? Então a gente acabei migrando, fundando a Domótica em 2018, tá? E a gente sempre vem trazendo soluções inovadoras e sempre à frente do mercado para todos os projetos, né? E hoje vocês atendem residencial, corporativo, vocês atendem todos os segmentos? Qual o tipo de produtos também que é a entregue Perfeito. hoje? Muito boa pergunta, tá? O nosso objetivo, tá, é transformar vidas, né? E transformar as propriedades, deixar mais seguras, tanto no teu local de trabalho quanto na sua casa, né? Então a gente entra com o objetivo, né, com uma visão de aperfeiçoar e melhorar, trazer soluções de engenharia moderna. Então a gente atua na parte residencial com casas inteligentes, iluminação, cortinas, home theater, sonorização ambiente, vídeo porteiro, né? Tudo que trazer tecnologia, né? Recentemente a gente está passando por uma capacitação interna nossa para começar a apresentar portfólios de carregadores veiculares elétricos. A gente vai ser autorizados, certificados para instalar dentro das casas, vamos dizer assim, dos carros elétricos, já preparando essa demanda, né? E na área corporativa, controle de acesso, segurança eletrônica, biometria, controle facial, né? Então é uma gama muito grande que a gente acaba se especializando e, apesar de ser grande, se resume a uma única coisa, né? Tecnologia, né? A gente é apaixonados por tecnologia, então a gente acaba sempre buscando essas soluções, né? Qual é a maior demanda hoje que tu tem numa residência, por exemplo, ou que tu é mais chamado para instalar, para automatizar? Parte é iluminação. A iluminação sempre está tendo um cenário muito importante, principalmente pela redução de números de teclas dentro de uma casa, por exemplo, né? De keypads, né? A gente tem um único pulsador, vamos dizer, que ela ajusta a sua própria casa, né? Então a iluminação, persianas também entra bastante, tá?
e questão de segurança. Na verdade, é uma das tendências, né, para o 2025, a segurança, a automatização focada mais à segurança. Na, na questão de portaria, entradas, saídas ou além disso? Além, indo também além, nas questões de segurança, câmeras, por exemplo, portaria, né, Entendi. alarmes, sensoramentos de contra incêndio, por exemplo, né? Hoje nós já temos equipamentos que detectam fumaça ou vazamento de gás e já acionam o teu próprio celular, que está tendo essa situação, e a própria casa já toma medidas de segurança, como fechamento do gás, corta parte certa da iluminação, assoma uma sirene, além de notificações dentro do celular dos responsáveis, né? Para conseguir fazer aí, por exemplo, eu tô com a minha casa pronta, eu não consigo fazer toda essa parte da automação. O ideal é tu, por exemplo, essa questão do gás, o ideal é tu pegar a casa em obra. Ou tu consegue pegar uma casa e adaptar? Consegue, mas a gente acaba pegando um pouco na parte de estética da casa, né? É. Pegando até essa parte da neuroarquitetura, a gente acaba incomodando, vamos dizer assim, porque tu vai ter uma tubulação exposta, então todo o trabalho que eles fizeram, a gente acaba botando em questão. Então, o ideal é em obra, risco, que né? aí passa interno na parede. Sim. O ideal mesmo é a gente fazer no projeto mesmo. Então, é uma cultura nossa de projeto, é conversar com os clientes já no briefing principal, no começo, já pedir, gente, automação, sim, não, talvez, por causa que a gente já pode deixar as esperas programadas. Se não quer instalar agora, a gente pode instalar mais para frente, mas para a gente ter mais assertividade, para não ter passamento de cabo por cima, sobreposto, porque isso acaba empobrecendo, às vezes, nossos espaços. E aí, às vezes, claro que depois, durante a obra, antes de entregar, a gente consegue esconder alguma coisa. Mas também para facilitar até a instalação, às vezes. Esse convencimento, Samuel, essa explicação, o nível de conexão, o nível de automação que vai colocar, muda projeto? Muda projeto. Muda projeto. Muda projeto. Por exemplo, hoje quando a gente vai falar, o Ricardo vai poder falar melhor que eu, mas quando a gente vai fazer as teclas automatizadas, a gente precisa deixar a espera para o neutro, né? Isso. Então isso vai mudar no teu projeto elétrico a quantidade de fios que tu vai passar por dentro do eletroduto. Então isso vai alterar ali, claro que depois vai fazer, mas a gente precisa sempre ter essa programação certa para fazer depois a instalação precisa. Então até o tamanho do keypad, o tamanho das caixinhas, tudo isso vai influenciar o som no gesso, como é que tá a estrutura do gesso está feita para caber tudo isso, cabe o peso que a gente está colocando. Então a gente precisa entender mais dentro do projeto como que isso está ficando, para depois a gente colocar a Porque até tu coloca depois, mas nem dá muito Aí trabalho. acaba estragando em termos todo o projeto do arquiteto. Imagina, o Samuel passou horas e horas, semanas, meses estudando, criando uma solução, outra solução, para chegar o Ricardo lá. Corta aqui o gesso de novo. Perdeu o parceiro, né? Na hora. Então, isso muitas vezes traz a não, economia. Nunca mais, né? A automação eu acho péssimo. Odiei tudo. Odiei tudo. Não gostei. E, Samuel, o que tu usou de automação no teu espaço? Hoje, dentro do espaço, a gente tem automação da sonorização e da iluminação, que é o que a gente realmente tem dentro do espaço. As adegas, como elas são de consumo e são operacionais, a gente tem que mantê-las ligadas o tempo inteiro, elas não podem ser desligadas. Então, as adegas não podem ser desligadas. Então, a gente tem a automação da iluminação, que a gente tem diferentes cenários feitos dentro do espaço e também do som. Então, a gente tem todo o controle via Echo Dot, né, pela Alexa. E aí a gente consegue controlar tudo, a iluminação pelas teclas ou pela Alexa. Então, e a sonorização também pela estação que a gente quer. E ele conecta no som que ele faz. Hoje, dentro do espaço, a gente usou uma técnica de surround, que são as 4 caixas de som do pilar central, que ele faz o som distribuído 360 para dar a imersão completa dentro do espaço. Isso vem para atender a neuro.
Isso vem desde o Tudo estudo para de neuro. atender Toda a neuro questão de de neuroarquitetura. neuroarquitetura. A neuroarquitetura não é assim algo diferente que a gente faz, é mais é o estudo que a gente segue dentro do escritório. Não existe mais hoje um projeto dentro do escritório que não seja mais neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura é a vertente que a gente segue e tudo é neuro. É o porquê de mencionar aquilo, é o porquê Isso. está aí, é o porquê, o motivo de ter feito aquela coisa. Então, cria mais vida para o projeto, né? As experiências, né? A Eu experiência, eu trazer a sensação, senti, né? a sensação que tu Sensações, quer passar no emoções e espaço. percepção. Então a gente trabalha muito com o comportamento humano, a gente vai entender os comportamentos, entender como que funciona o corpo das pessoas, o nosso corpo, sistema nervoso completo, psicologia também, para a gente aplicar isso de uma forma estratégica dentro do espaço. Isso em todos os ramos de arquitetura, residencial, comercial, corporativo. Então, muito também arquitetura educacional, então como que a gente tem escolas, universidades a partir disso, e também na arquitetura da saúde, né, que vem muito se falado nesses ambientes de cura. É a neuroarquitetura pura aplicada ali dentro também com as técnicas, entendendo normativa da área da saúde, que são normas bastante específicas e chatas, são porque elas têm que ser chatas, mas a gente não precisa ter ambientes duros, a gente pode ter ambientes legais e de cura mesmo a partir disso. E como E surgiu a ideia de participar da mostra? A mostra, para mim, ela vem no momento estratégico de escritório, de expansão, como eu estava comentando, e o João, que é o meu vendedor que me atende na Elevato, me cutucando já há um tempo, tipo assim, vocês são bons, vocês têm projetos legais, porque não vai? Vai que eu acho que vai ser legal para vocês também, então vem muito com essa ideia de expansão mesmo, estratégica. Tá legal, tô gostando bastante. O espaço é um ambiente âncora, né? Então ele chama muito a atenção, ele é o maior ambiente interno que tem dentro da mostra. A gente tem a sala cofre, tem a operação, então a gente está aberto 2 dias a mais, das terças e quartas, então é uma diferença também no ambiente. Então a gente está com uma visitação interessante, o ambiente tá legal, então tá sendo uma experiência bem legal, intensa, mas bem interessante. E falando um pouco em neuro, tu consegue, por exemplo, dar uma consultoria? Eu tenho, sei lá, tô com minha casa pronta, meu ambiente pronto, tu consegue vir e só modificar o que precisa para ficar mais aconchegante ou tem que ser do zero? É o que os amigos mais pedem, né? É o que os amigos pedem, às vezes. Pode vir aqui um Dá uma pouquinho. dica, Mas dá uma dica aqui. a gente tem cases de projeto, assim. Hoje no escritório eu tirei a palavra consultoria. Hoje tudo é projeto. De pequeno escopo, grande escopo, e a gente monta o escopo, então a gente chama tudo de projeto. Mas acontece, a gente tem um case muito legal, que é, por exemplo, um consultório de odontopediatria, que é de uma prima nossa, e ela tinha o consultório, e quando ela terminou a especialização, ela disse assim, preciso deixar esse consultório para crianças. E aí, quando Já ela... são traumatizados, né? As crianças Exatamente. já Então, como que a gente leva a criança no dentista? Consultório pronto, marcenaria pronta, cadeira pronta. A gente trabalhou com o quê? A gente faz todo o estudo, a gente indicou para ela, Luísa, precisa fazer alteração da tua identidade visual, porque ela não está comunicando com esse tipo de público, as cores que estão aplicadas também não estão comunicando. Então, o que a gente fez? Todo o estudo e a gente fez o quê? Adesivou algumas paredes, algumas a gente fez pintura manual e colocou alguns elementos ali dentro juntos, mas a gente não fez uma grande reforma no espaço. A gente trabalhou pontualmente onde precisava, que era o quê? Com tinta e algumas marcenarias, que daí a gente fez uma árvore de marcenaria que unia a recepção e o consultório, porque dentro da odontopediatria, a cadeira ainda tem que ser a coisa mais interessante para a criança. Então tem todo esse estudo também. Porque não pode, as coisas externas não podem chamar atenção, porque a criança não quer deitar ali e abrir a boca. Então, mas tem que ser uma experiência agradável para ela. Então, tudo isso a gente trabalha. Então, a gente pode fazer essas mudanças em cor, em formas. Então, não precisa necessariamente ser o projeto do zero, mas a gente consegue sim entrar ali dentro, trazendo biofilia, trazendo iluminação. Tudo isso já faz parte da neuro também. Legal. De que forma, Ricardo, ou quais foram as estruturas que tu mais colocou aqui na mostra? Nos ambientes? Foi iluminação, foi persiana,
teve outros pontos que também foram adicionados? Sim, na amostra a gente começou, na verdade, com a parte de segurança, tá? A gente fez todas as câmeras da amostra, tá? Todas as tecnologias delas também, tá? A gente está com basicamente, acho que umas 40 câmeras aqui dentro, é quase um Big Brother. Mas isso é para a Não sabia nem segurança. trazer nada. Mas isso é para a segurança, Usava de né? vocês, né? Mas isso é sempre devido à segurança, Claro. né? A gente entrou basicamente acho que uns 20 dias antes de se inaugurar, principalmente a mostra, a gente conhecemos o Samuel. O Samuel fez o convite, pô, legal, vamos automatizar também seu ambiente, né? Nós temos um outro ambiente também automatizado, que aí tem a iluminação e cortinas, tá? Então a gente está nesses dois ambientes e mais em todo o ambiente da Amostra Elite, na parte de segurança, né? Ricardo, tu atende? Que região que tu atende? Porto Alegre, tá? Em toda a grande Porto Alegre. Atendemos também a Serra, temos 2 clientes na Serra, né? E nosso foco está sendo sempre Porto Alegre, por ser regiões mais próximas, né? Mas tendo projetos no litoral, por exemplo, mais para o interior, nós vamos até a casa e desenvolvemos todo o projeto, né? O grande diferencial, assim, para pegar o projeto, a domótica ela entra com diferencial no atendimento ao cliente. Tá? Essa é a nossa diferença. Tá? A gente vai ter um atendimento customizado, próximo ao cliente. Então, muitas vezes, mesmo sendo em Gramado, por exemplo, nós temos um cliente em Canela e Gramado, mas se tivesse com um outro cliente e a gente não consegue suprir essa demanda, a gente acaba não atendendo eles. Ou pedindo, quem sabe, a gente consegue mais um mês, aqui um mês, te atender para que a gente possa te dar toda a sua assessoria, né? Vocês Legal. fazem toda a parte da venda dos equipamentos e toda a parte de instalação. Isso, a gente entra no início, principalmente até quando se inicia a obra, a gente entrega o projeto executivo, vendemos os equipamentos, fazemos a instalação. Mas no decorrer, a gente acompanha a obra para verificar, né, confirmar, né, esse equipamento vai estar aqui, as esperas estão corretas, para que não chegue lá no final e Porque tem ocorra a questão Abrir o gesso de novo, aquele gesso e perder o parceiro. Tem que abrir a parede para passar o E neutro. perder de novo o arquiteto. É. Sim. E também agiliza a nossa instalação, né? A gente tem um sistema híbrido, né? A gente está chamando de sistema híbrido porque ele é sem fio e também cabeado. Tá? Então a gente sempre vai atender da melhor maneira cada situação. A automação, ela muda e ela evolui muito rápido por ser tecnologia, né? Que a gente comentou no começo do nosso bate-papo aqui. Como é que tu te mantém atualizado e como é que tu atualiza o parceiro? Porque eu vejo que se o parceiro, o Samuel, não quiser que a Giovana, por exemplo, contrate, ele vai dizer, acho que não é uma furada. Ou algo assim. Como é que tu mantém ele atualizado e como é que tu deixa ele sabendo comercializar teu produto lá na ponta? A nossa atualização interna é através de treinamentos, capacitações da nossa equipe técnica, tá? Própria, tá? E também nosso próprio, né? E também indo muitas vezes em feiras, se informando, a gente tem um grupo nacional, tá? Que a gente sempre se mantém, até tem uma história engraçada para contar depois, tá? Referente a questão de 15 dias atrás, né? E atualizando o Samuel sempre de projeto a projeto, ele nos busca, tem uma dúvida sobre isso, então a gente conversa. Se lançou um novo sistema, Samuel tem um novo sistema é lançamento, quem sabe se tem algum cliente ou vou te mostrar, nós adquirimos eles, né? Então sempre tem a comunicação é a parte mais importante de todo o processo, né? E agora conta história. O William não, mas eu sou mulher. Eu tava só pensando na história. Um rapaz, um colega nosso, acho que é São Paulo, né? Ele tava com um problema numa casa. O cliente dele, toda noite, ligava várias vezes a iluminação da casa dele, no apartamento dele, toda noite. E ele pela cidade tinha ido 2, 3 vezes na casa do cliente, tinha encontrado, né? Até uma das nossas escolhas de equipamento é a que não dá dor de cabeça. Tá? É que a gente instala, não precisa retornar, o cliente entende como funciona, né? E ele já tinha 2, 3 vezes na casa e ele, Ricardo, tu quer ir do sul aí, trabalho nesse tempo que meu, pô, tô com um cliente aqui que seguidamente está ligando à noite. No sistema nunca tive esse problema, assim, né? Sempre não tive até hoje nenhum cliente que reclamou em cima disso. Aí deu 2, 3 dias, semana passada até assim.
Tenho que contar uma história para vocês. O filho dele, que 6 anos de idade, se não me engano, estava tendo pesadelos à noite e acordava com medo e ligava a iluminação de toda a casa. Aí ele acordava de noite toda a luz lá, desligava o filho lá e ligava. E. Pode falar. Quando a questão da automação, eu vejo muito que o pessoal está começando a botar nas portas de apartamentos feitos para Airbnb ou feitos para locação por temporada, né? Onde o proprietário pode programar que o horário de entrada vai ser em tal horário, entra num horário, sai no outro. Como é que vai a questão de segurança disso, né? Dos equipamentos em si? E quanto a se tiver uma queda de energia, até quanto, daqui a pouco, se tu tem o domínio sobre quanto essa placa, quanto essa ferramenta ela suporta sem energia? Perfeito. Boa pergunta, excelente pergunta, né? A questão de segurança sempre vai questão em cima do modelo do equipamento, tá? Da fabricante. Como a gente está trabalhando em nuvem, vamos dizer assim, tá? Na internet, precisando ter o solar ou trabalhar em uma nuvem, tu tem um servidor. Tá? Então, sempre é importante enxergar o servidor que essa equipamento está utilizando, né? A questão de segurança de acesso, por exemplo, né? E de bateria, vamos dizer assim. Normalmente, esses equipamentos eles têm um sistema de emergência. Se falta luz ou falta a bateria, tu consegue, através de uma bateria auxiliar que está do lado de fora, acessar, né? Ligar ela, vamos dizer, de modo temporário. Ou, algumas vezes, é uma chave física, né? Tem Então, uma Não outra vai é a ficar- segurança para a pessoa não ficar presa do lado de fora, né? Que seria o problema, né? Que seria um Tem que problema, entrar em né? casa e não consigo. Não entrou. Sim. Não vai. Hoje não. Exatamente. E algumas têm até senhas, modelos que é a entrada de coação. Se tu está sendo coagido por uma pessoa, tu digita uma senha auxiliar, que já está pré-cadastrado, que é uma senha que vai acionar um alarme no celular de sua esposa ou alguma pessoa na volta que seja um contato de emergência, né? Sim, aí tu E vai aí tu entrar consegue atualizando adentrar, Aumenta mas muitas tu ainda tá mais a senhas. avisando, né? segurança. Isso, aumenta mais a segurança, né? E até ali a questão assim, de Airbnb é um outro foco, né? A automação, ela é muito dedicada à residência ou à atividade que a pessoa faz, né? Então, a automação, por exemplo, dedicada ao Airbnb, a gente usa muito questão de medidores para que a pessoa não ligue o ar-condicionado e, principalmente em praia, né? Abre todas as janelas, liga o ar-condicionado para a praia, vem aquela conta de luz absurda, né? Sim. Então, se está detectando que não tem gente em casa ou que todas as janelas estão abertas, ela não liga o ar. Ou liga Legal. e desliga, né? Sim, porque é Airbnb, não é meu. Não é chegamos meu, não vou assim, pagar. vou ligar o ar, vou. Legal. Vou mudar um pouquinho pro Samuel agora. O que te deixa mais orgulhoso, Samuel, no teu espaço ou no teu ambiente aqui na mostra? Olha, ter finalizado. Ter finalizado. Tá pronto. Não tem como, Finalizado. tem Ter como. finalizado. Não, mas foi uma experiência que, assim, a gente estava comentando que fazer mostra, fazer o projeto, tirar o projeto do papel e ele sair como o projeto mesmo é algo muito legal, assim, emociona muito. E é a confiança, assim, o que mais me orgulha mesmo é a confiança dos parceiros em entrarem comigo, porque como eu tô chegando no mercado, eu não necessariamente já era cliente de todos os parceiros. E eu fui com o projeto Um Sonho e eu falava, gente, eu quero fazer uma reunião para apresentar o projeto. Depois que eu apresentar o projeto, a gente vê se vai ter uma parceria ou não. Mas é isso, eu tenho um projeto Um Sonho, deixa eu me apresentar quem que eu sou. E hoje são 25 empresas diferentes que acreditaram no sonho. Como é que tu organizou 25 empresas aqui dentro? 25 empresas. Mas é que eu sou muito generoso, me deu um alfinete, tá aqui dentro. A ideia é essa, assim, não tem diferença de quem deu mais, de quem deu menos, mas são fornecedores incríveis. Então, é fornecedor de iluminação técnica, é fornecedor de iluminação decorativa, são amigos designers que emprestaram as peças, que também é uma vitrine para eles, como iluminação, como os painéis. Então, os móveis, a pedra natural, quem que instalou, quem que pintou, quem que demoliu. Então, toda essa parte, todo mundo que entrou com a decoração, entrou com a marcenaria. Então, todos os parceiros fazem parte disso.
Então, teve parceiros que entraram no começo, que é a parte de nuvem de pontos, que é toda a parte de tecnologia empregada, que é o scanner em 3D, que foi feito o levantamento do espaço, que foi essencial, porque é um espaço que ele tem curva, ele tem ângulo, seria muito complicado fazer um levantamento aqui dentro. Então, eu gosto muito dessa parte, já trabalho com nuvem de pontos, então foi fazer a parceria com a nuvem de pontos também aqui dentro para trazer todo esse dinamismo também, essa tecnologia para dentro do projeto. Então, ver o projeto realizado, pronto, com todo mundo acreditando, isso é muito legal. Isso, para mim, é o que mais me enche, assim mesmo, de orgulho, é saber que está sendo uma vitrine para todo mundo, não só para mim, como para os parceiros também. Então, assim, e o espaço, ele é excelente ver também. Tipo, meus amigos estão aqui assistindo também de fora, é ver o pessoal chegando aqui e o olho brilhando. Então, também tem uns vídeos que eu estou fazendo que é captando a reação das pessoas entrando a primeira vez no espaço. Alguns parceiros, alguns amigos, familiares, então, para ver isso. Então, é essa emoção também de captar, sabe? Então, no dia que eu entreguei o projeto, de poder, tipo assim, parar na porta, olhar, ficou pronto, sabe? Finalizou. E aí também nos últimos dias Até de a tua emoção entrando pela finalização, porta e tal. a minha emoção. Então, meu pai também veio me ajudar nos últimos dias, estava aí também na Força Tarefa. E aí, nos últimos dias mesmo, quando entrou as garrafas, eu disse: agora ninguém mais vem, só eu. Nem os amigos, nem pai, para ter essa impressão mesmo de quando eles voltassem para dentro, pegar o pronto mesmo. Então, depois das garrafas colocadas, só que entrou era eu e a organização, o pessoal da Bebidas do Sul e da Aurora, que a gente entrou na finaleira ali, não entrou mais ninguém de fora. Só a gente mesmo para guardar a surpresa. Então, assim, é essa a ideia. E a surpresa também nas redes sociais não está sendo postado muito. Claro que está sendo postado, mas o projeto completo não foi postado ainda, porque a ideia é para as pessoas virem ter a experiência do Brinde Barril. E se tu pudesse falar algo assim para quem gostaria de estar aqui ou né, que tem o sonho, aí, enfim, de pegar o projeto e realizar numa mostra, o que tu diria? Olha, acredita, não surta, Não não Vai ficar surta, pronto. Vai dar tempo. respira, Se surtar, respira um pouco e recorta, né? organização. Isso é principal e o primordial para quem quer fazer um projeto, porque o prazo de obra não é tão grande assim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita tomada de decisão rápida e ágil. E tem que estar presente na obra, tem que estar junto. Então, organização é o primordial. E acredita que vai dar certo. Não desiste. Tem momentos que vai dar um sustinho, assim, a gente vai desânimo, duvidar, né? mas, assim, acredita que vai dar certo, que vai dar... E o retorno é legal. E a recompensa depois, no final, A o recompensa pessoal vem. passando, chegando aqui, acho que é a maior orgulho, vamos dizer assim, né? Que possa sentir, assim, né? Um espaço tão aconchegante. Né? Como é que tu consegue equilibrar a tendência do funcional ou do atemporal? Aqui é um caso, né? Mas como tu faz isso nos projetos normalmente? Eu tenho uma conversa muito franca com os clientes, assim, e às vezes eu digo assim, eu sou arquiteto meio chato. Porque eu sou muito franco também com os clientes na hora de dizer assim, gente, funciona, isso tá em moda, isso vai sair da moda. E como que a gente vai ter isso na nossa casa? Então, de ter o espaço e ter o estudo de tendências, entender para onde a arquitetura está indo, porque a arquitetura, decoração, design, vai muito de estudo de tendências, vai muito de modismos. Claro que são modas maiores, mas ela acompanha muito a moda de roupa, acompanha tudo. Todo o estudo de tendências vem muito porque a gente está ali. Mas hoje também a gente tem um estudo de tendências que diz o que para nós? Que, que a personalidade de cada pessoa está sendo impressa, de cada família é independente. Porque se eu gosto do roxo, eu vou ter roxo. Se o Ricardo não gosta do roxo, ele não vai ter roxo. Não tem mais esse estudo de tendência onde tudo está ficando igual. Está sendo muito individualizado e a neuro vem muito nisso, de entender o que realmente tu gosta, o que realmente é necessário para ti. Então a gente consegue dosar muito isso, entender o que é a tendência, onde o cliente encaixa nessa tendência e se vai fazer sentido para ele. E eu vou ter uma conversa muito franca com ele para dizer, isso faz sentido para ti, e isso não faz sentido para ti, para tua família, para a rotina de você. Até porque eu imagino que tu queira que quando o teu cliente entrar na casa dele, tenha a mesma reação que quando entra aqui, né? Exatamente. É enxergar as necessidades do cliente, né?
E muitas vezes nem ele próprio sabe que tem essa necessidade ou que não falta alguma coisa em cima dentro do projeto, né? Todo esse brief faz, todo esse estudo assim, é muito importante, né? Para ter um andamento muito bom e uma entrega, acho que muito boa assim no final do projeto. É isso que a gente fala, assim, porque a tendência, ela tá sempre. E é mutável conforme a situação socioeconômica do mundo hoje. Não é mais necessariamente só do país, né? Porque a gente tem um mundo, uma sociedade globalizada. Então, aí a gente tem bombardeios de culturas estrangeiras muito fortes. E hoje, eu fico muito feliz de poder trazer marcas gaúchas, marcas brasileiras e brasilidades para dentro do espaço, evidenciando a nossa arquitetura, que a nossa arquitetura brasileira, ela é muito neuro, porque a gente tem muito de biofilia, a gente tira muito da natureza, dos materiais naturais, e a gente entrega muito isso nos projetos no Brasil inteiro. E o Brasil é um país muito plural. A gente tem diferentes culturas do sul ao norte. Por exemplo, aqui no sul a gente tem a cultura do porão, que a gente está no porão, a gente tem a cultura lá na serra de guardar o vinho, de fazer o seu vinho, então a gente tem isso. Mas se a gente for para um estado lá do norte, já não tem tanto essa cultura, mas a gente tem o pau a pique, a taipa de mão, que são outras construções, outra tecnologia construtiva que também é muito importante, muito legal, que é nossa de Brasil também, o uso de palha, de folhas. Então, isso tudo que não é algo ultrapassado, é algo que é nosso, que vem da nossa herança. Que é a questão do barro, principalmente, que hoje a gente tem a alvenaria que vem do barro, que ela vem evolutivamente lá da época dos índios também, que já era usado, e hoje que a gente já entrega com alta tecnologia, né? Tendências 2025. O que vocês acreditam em tendências de 2025? Ricardo. Na parte de tecnologia, tendência, assim, a inteligência artificial generativa, na verdade. Implementação de tecnologias que a casa própria ela vai se adequando. Uma questão até das assistentes sociais, a Alex, por exemplo, uns 5 anos que ela entrou mais ou menos no mercado, e início era difícil falar com ela. Assim, ela não entendia o sotaque, uma palavra muito específica para ela realmente funcionar. Né? Hoje ela está um pouco mais intuitiva e entrando nessa IA dela, vai falar desliga a luz, por exemplo, liga a luz, em vez de ligar toda a casa, vai ligar só toda a casa. Né? Ela vai começar Depende do filho. Né? Exatamente. Vai começar a entender. Né? Acho que vai estar muito presente nas próximas equipamentos, né? Em 2025 e 2026, cada vez vai ter uma praticidade, assim, cada vez mais dentro de uma casa, dentro de uma edificação, assim, mais ampla, né? Automatizada. Samuel? Para residencial, cada vez mais a casa com cara de casa. A gente sai da pandemia daquele extremo minimalismo, brancos e neutros, que são legais, mas a gente começa a ter mais personalidade dentro da casa, a casa volta a ser aquela casa de fazenda, que até às vezes está aparecendo bastante no Instagram, a casa com cara de casa, que é a casa de campo. Contato com biofilia sempre, contato com a natureza, participação de elementos naturais, isso para o residencial tá vindo e vai ficar, e cada um ter a sua morada como seu gosto, não tanto mais como essa tendência geral, então cada um com o seu entendimento. O comercial sempre para o mercado 360, o comércio 360, porque a gente tem hoje tudo no celular, a gente compra muito online, então como que a gente vai ter uma loja física? O que essa loja física vai ter de diferente para nós? Não é ter esse comércio 360, onde o ambiente da loja a gente vai poder ter o digital e a gente vai poder fazer a compra, mas a gente vai ter uma experiência dentro da loja. Então é isso que as lojas estão trazendo hoje para nós, que é essa tendência e essa experiência dentro da loja. Então a gente está tendo automações, inteligência artificial, toda essa parte dentro do comércio para fazer o atendimento mais personalizado ainda para o cliente, para o comprador. Então isso vai entrar muito dentro. Também no residencial, a parte de automação com inteligência artificial, que a inteligência artificial veio para ficar e ela existe há muito tempo, mas agora que quando tu usa ela, tu acaba não retornando, né? Então, entrando também em questão de Airbnb, por exemplo, e hotéis também já estão implementando essa casas inteligentes, né? Acho que depois que se utiliza, tu não retorna mais e cada vez vai evoluir mais, né? E daí, voltando um pouco na parte comercial que o
Samuel estava comentando, né? Já tem algumas até empresas de óculos. Esse tempo estava experimentando óculos online, né? Selecionava ali o modelo, ligava minha tela e eu aparecia com óculos ali, né? Então, toda essa parte de inteligência artificial está em toda a área, basicamente, né? Maravilha! E assim encerramos mais uma entrevista especial do podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada ao Samuel Zucchelli, da Feltrin Arquitetura e Engenharia, e o Ricardo Landel, da Domótica Engenharia. E para quem quiser entrar em contato com você, Samuel? O Instagram da Feltrin, @feltrinarquienge, também temos o site, joga ali no Google Feltrin Arquienge, vai achar o nosso Instagram, nosso site, dentro ali tem toda a parte de contatos, manda um oi ali no Instagram que a gente vai estar fazendo atendimento, é um atendimento todo humanizado, todo feito por nós, por mim e pela Flávia, e a gente vai atender vocês também. Embaixo é domótica_engenharia para Instagram, e site é www.domotica.com, domoticaengenharia.com, desculpa. Mas nós estamos reformulando esse site para te trazer uma experiência ainda melhor e entender melhor cada serviço que a gente pratica e como a gente pode atender nossos clientes, né? Mas entrando ali pelo Google também, procurando pela nossa empresa, a gente consegue nos encontrar nossos telefones, estamos sempre à disposição, né? Maravilha. E mais uma informação para quem quiser me ver, aqui na Mostra Elite Design de quinta a domingo, tô batendo ponto aqui, tô direto aqui também, me encontro aqui em Porto Alegre, na Avenida Dom Pedro II, número 1010. Lembrando, siga o @podcast Construção em Alta, o @Mostra Elite Design e também os nossos perfis @William Pilati e @Giovanna Finelli para acompanhar toda a cobertura e bastidores desses eventos. Na semana que vem tem mais, direto da Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e um ótimo domingo.